Nos últimos anos, a inteligência artificial deixou de ser uma promessa distante para se tornar uma ferramenta essencial no aumento de produtividade, inovação e vantagem competitiva. Em um cenário de transformações aceleradas, especialmente no varejo farmacêutico, líderes precisam mais do que adotar tecnologias. Eles devem criar culturas organizacionais capazes de aprender, adaptar e inovar continuamente com o apoio da IA. E é exatamente sobre esse desafio que falamos hoje aqui no Abrafarma Future Trends com Luiz Guedes, que é professor da FIA Business School e membro do Comitê Brasileiro de Estudos de Inteligência Artificial. Luiz, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no estúdio do Guia da Farmácia. E para começar, eu queria saber o que significa na prática liderar com inteligência artificial e como que essa abordagem pode trazer uma nova onda aí de produtividade e inovação para as farmácias. Primeiro, eu que agradeço. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Obrigado por me receberem. Liderar sempre foi um desafio para as organizações grandes, pequenas, até para as micro-organizações. Porque lideramos processos, lideramos fundamentalmente pessoas. Seres humanos que são aqueles que fazem a empresa acontecer e, a bem da verdade, os serviços e produtos que prestamos, os serviços que prestamos, os produtos que fabricamos, que desenvolvemos, são vendidos em última instância também para humanos. Então, liderar é alcançar essa cadeia, a acepção mais moderna de inovação, tanto quanto de liderança, busca alcançar não somente aquilo que se faz a 1 metro da gente mesmo, não somente atingir os objetivos organizacionais, mas cumprir um papel social. A gente tem visto que as empresas têm alcançado um papel maior do que a transação por si só, as transações comerciais por si só. Os governos, por mais competentes, por mais bem dotados de pessoas capazes que sejam, os governos não conseguem resolver todos os problemas sociais. Então, as universidades, as igrejas, os clubes, as pessoas, fundamentalmente, precisam buscar ativamente a solução e a antecipação dos problemas sociais. Isso é um pouco de utopia para alguns e para algumas, mas eu acredito que seja possível. Isso, para mim, está na base do novo capitalismo. Essa forma nova de lidar com os problemas e, eventualmente, até antecipar os problemas para que eles não ocorram. Em muitas gamas sociais isso acontece. A IA chega como uma tecnologia talvez a mais potente que tenhamos tido nos últimos 100 anos, talvez. Ela é, a meu juízo, comparável com a prensa de Gutenberg ou com o motor a vapor do James Watt, de 1897. É uma tecnologia muito grande que tem a capacidade de mover a forma como a sociedade opera. Eu costumo dizer nas aulas que ministro, na FIA e em outras faculdades, que a tecnologia de propósito geral, que é o que a IA demanda uma nova ética das relações. Precisamos aprender a utilizá-la e aprender a utilizá-la em sociedade. O que era certo até aqui, talvez não seja mais certo daqui para frente. Então, liderar com IA é enxergar para além da tecnologia, enxergar fundamentalmente o papel que a tecnologia e as empresas têm sobre as pessoas, sobre o meio ambiente efetivamente. É um novo paradigma que demanda boa vontade dos líderes, das pessoas que ocupam cargos de liderança, boa vontade em aprender e se distanciar de um passado que não vem dando muito certo. É só olhar para o nosso meio ambiente, olhar para, no caso do Brasil em particular, somos um dos países mais ansiosos do mundo. Então, o jeito com que fazemos negócios não tem se mostrado sustentável ao longo do tempo. Precisamos de uma nova forma. E eu quero crer que a IA vai ser uma ferramenta, ainda não é, mas vai ser uma ferramenta que vai instrumentalizar essa nova forma. E Guedes, você falou um pouco sobre essa questão da liderança envolvida nesse processo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Como que a liderança pode atuar, a liderança das empresas pode atuar nesse sentido, envolvendo a cultura organizacional de uma empresa, né? Essa mudança de mindset aí, trazendo a IA para os negócios. Sem dúvida, é uma ótima questão. A cultura responde uma pergunta mais ou menos assim, em termos simplórios. Como a gente aqui opera? Cada empresa tem a sua própria. A Petrobras, diferente da Vale, diferente da CIMED, diferente do Fleury, cada uma tem a sua própria, que vem construída ao longo da história. E a cultura pode ser um grande diferencial para a companhia. A inteligência artificial ajuda a fortalecer a cultura, deve ajudar
a fortalecer a cultura. A liderança atenta é aquela que, primeiro de tudo, tem tempo. Quer ver uma pessoa competente se tornar incompetente, dá 13 coisas para ela fazer. Não dá. A gente não opera assim. Então, para que a liderança possa pensar tanto nos seus liderados como na sociedade de maneira mais ampla, a liderança precisa de tempo, precisa de sossego, precisa de capacidade intelectual para poder fazer o novo. A gente não faz o novo na pressa, na urgência. Isso é mais questão de sobrevivência do que questão de estratégia. A gente faz estratégia em tempos de paz. Então, eu tenho visto a IA em algumas empresas diminuindo o quadro de funcionários, ou pelo menos sob essa alegação. A alegação que a IA pode agora fazer coisas que as pessoas faziam e, portanto, precisamos menos de pessoas. Para mim, isso é um erro grande. A gente continua precisando de muito das pessoas. A IA nunca vai substituir as boas pessoas, nunca, 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 jamais. E no meu juízo. A cultura organizacional tem que ser reforçada pela IA. A nossa cultura, o que é? De servir, pois que a IA nos ajuda a servir melhor e mais. A alcançar pessoas que não alcançamos ainda, a buscar a lucratividade de maneira sustentável, por meio até da redução de preço, da diminuição do portfólio, de encontrar meios de fazer melhor o que fazemos. Nesse contexto todo, sem tornar essa resposta muito longa, já está sendo talvez, mas não tão longa assim, o RH tem um papel importante. A área de gestão de pessoas, né, se costumava chamar de RH, tem um papel preponderante. Eu acho que chegou um momento importante para o RH, para a área de gestão de pessoas, de levantar a bandeira da cultura e conectar a cultura com a lucratividade, a cultura com a saúde mental, a cultura com a tecnologia. E eu acho que o RH pode ter um papel de pivô dessa história, levar essa bandeira para além das questões meramente econômicas e transacionais. Então esse é um trabalho de todos e todas, mas quero crer que a área de estratégia e a área de recursos humanos e liderança de pessoas, liderança de talentos, tem um papel importante nesse momento da história em que vivemos. E Guedes, apesar de toda essa importância que você citou aqui, muitas empresas ainda enxergam a inteligência artificial como um projeto de tecnologia. O que você diria para esses executivos? Está certo, mas está errado, né? Porque a IA é uma tecnologia, na definição clássica do termo, e ela é muito complexa. A IA começa a ser desenvolvida em 1956 e a IA generativa tem 2 anos. Então nós passamos 40, 50 anos vendo como isso funciona e não conseguimos fazer funcionar direito. Somente através da evolução do hardware nos últimos tempos que conseguimos pôr o software que funciona de maneira assombrosamente rápida e inteligente, a depender de como definamos o que é inteligente. Mas enfim, inteligência artificial é uma tecnologia. Então, o que eu sugiro para a liderança é aprenda sobre tecnologia. É impossível, não interessa se você trabalha na área de direito, na área de contabilidade, na área de varejo farmacêutico ou na indústria. Todo mundo precisa saber. Tem até um termo que vem do inglês e que costuma ser usado em português pela tradução literal, que é literacia em IA. Então, é conhecer os fundamentos da IA generativa, principalmente, e as suas limitações. Então, Kevin, isso é muito significativo. Ela se parece muito conosco na forma de interagir. Então, a gente antropoformiza, palavra difícil, eu fiquei treinando um tempão para falar sem gaguejar. Deu certo. Consegui. Não vou falar de novo, porque uma vez fazer tá bom. A gente dá um caráter pessoal para aquilo que não é uma pessoa. Então, a gente dá, inclusive, atribui e nutre sentimentos por uma coisa, é um liquidificador metido à besta. Então, muito cuidado a de se tomar. Então, esse não é um projeto só de tecnologia, mas ele é fundamentalmente de tecnologia. Mas ele alcança aspectos muito grandes na companhia, até sociais, passando por remuneração, por demanda de treinamento e desenvolvimento, e encontrar bons problemas para que a tecnologia resolva. A tecnologia não é ela a busca de um problema. A busca da liderança é o contrário. Qual é o problema importante que temos a resolver? Qual é a melhor tecnologia para fazer isso? Tá. E para começar esses trabalhos, além de conhecer a tecnologia, quais são passos importantes aí, ou quais são, você diria que seriam eficazes para começar um projeto de IA numa empresa? Depende muito do tamanho da empresa, né? Se a gente está falando de uma empresa muito grande, é uma história. Se a gente está falando de uma empresa média ou pequenininha,
a história é muito diferente. Considerando a realidade das redes de farmácia, por exemplo, já que a gente está aqui num momento de rede, né? Boa. O que você diria? Quais são as suas sugestões? Um bom ponto. Uma rede de farmácias tem uma característica muito clara na acepção do próprio nome, né? É uma rede. Então, a comunicação e a interação entre os federados dessa rede é fundamental. A IA pode ajudar bastante em acelerar a comunicação. Pode ajudar bastante também em otimizar processos, o que significa diminuição de custos operacionais. Quando diminuímos os custos operacionais, temos duas coisas a fazer possíveis, eventualmente. Ou a gente diminui o preço, ou a gente aumenta a nossa margem. De qualquer jeito, aumentamos a nossa competitividade. Ou pelo aumento de margem, que torna a empresa mais lucrativa para os sócios e para as pessoas que trabalham lá, ou diminuímos o preço e aumentamos o giro, com a expectativa de aumentar o giro, e também aumentamos a lucratividade no final do dia. Melhorar a comunicação, melhorar processos, aumentar a proximidade com o cliente, cada vez mais. Entender, não os clientes de 18 a 25 que moram na Zona Sul e são do gênero feminino, mas entender a Márcia, a Silene, a Débora, o que cada uma delas precisa, ou cada um deles precisa. Esse atendimento personalizado é um santo graal do varejo como um todo. No varejo farmacêutico não é diferente. A personalização vale, assim como encontrar a melhor oferta para cada cliente. Quando a gente fala isso em escala, para milhões de clientes, é impossível fazer de maneira manual. Então a IA pode ajudar. Então a minha sugestão para as redes, para as grandes, mas também eventualmente para as pequenas, é encontrar qual é a principal alavanca de competitividade da sua rede. É a personalização, é a presença em todos os lugares onde os clientes estão, é o mix do produto, é o layout da loja, é o treinamento das pessoas que estão no balcão, é o fluxo do balcão funcionar de maneira precisa. Qual é a principal alavanca de competitividade? Pois bem, comecemos a fazer um piloto com IA para aquela função especificamente. Buscar usar a tecnologia em todas as alavancas de competitividade ao mesmo tempo é perigoso. Então é melhor um piloto para que aprendamos a usar aos poucos. E o piloto se escala. E uma última coisa, a despeito de haver outras tantas, mas uma última que me ocorre agora, é estabelecer boas parcerias. É difícil que uma empresa que fabrique cimento tenha competência em IA, assim como uma drogaria tenha competência em IA. Então, encontrar empresas ou profissionais que tenham essa competência tecnológica para que o business se acople a elas e consiga construir de forma sinérgica um futuro diferente, que é isso que buscamos. Digo até mais, para concluir, esse futuro diferente está batendo na nossa porta. Quem continuar insistindo no futuro do passado vai ficar no passado. Para finalizar, Guedes, eu queria que você comentasse um pouco sobre o ChatGPT, que talvez seja uma das inteligências aí mais massificadas e mais usadas hoje, que nas farmácias ela tem sido usada nas vendas, no atendimento, enfim. Como que você vê o uso inteligente dessa ferramenta dentro de farmácias hoje? Com um misto de excitement, diz os americanos, né, e os ingleses, como é que eles dizem? De felicidade, de animação. Eu fico animado porque eu acho que essa é uma tecnologia que traz mesmo benefício para os dois lados dessa equação, para quem vende e para quem compra, mas também com grande preocupação. Pelo que falamos agora há pouco, o GPT ele dá sinais de que ele nos entende, mas ele é um preditor da próxima palavra, ele é uma grande equação que se resolve palavra a palavra. Quando você faz uma pergunta, ele tem uma base de dados na qual ele foi treinada com bilhões de pontos de dados, e ele vai intuindo qual é a próxima palavra que faz sentido nesse contexto. Mas ele não entende o contexto. Ele nem sabe o que é contexto. Mas ele sabe que normalmente, depois vem contexto para esse tipo de pergunta, para esse tipo de resposta. Então ele é um preditor de palavras, somente isso. Ele tem pouco entendimento semântico sobre as coisas. Então, o risco, não somente o risco ético e de segurança da informação, que é um outro capítulo, mas o risco da gente se fiar, como diziam os antigos aqui, acreditar demais no GPT. Eu queria que os colegas e as colegas que estiverem nos vendo, nos ouvindo, lembrassem disso. O GPT foi feito para ser entendido. Ele não foi feito para ser verdadeiro. Ele não tem compromisso com a verdade, ele tem compromisso com a inteligibilidade. Então, tudo que ele te fala pode ser mentira. Não porque ele seja mentiroso. Ele nem sabe o que é isso. Mas é porque às vezes ele erra. Eu vou dizer de novo, às vezes ele não acerta.
como ele é estatístico, ele é estatístico. Às vezes o que ele fala, se você perguntar a capital da Namíbia, talvez ele fale a coisa certa, talvez não. Se perguntar a foto do último presidente da República, talvez ele mostre a foto, talvez ele mostre uma outra completamente diferente. Não dá para acreditar de verdade. Então, a ferramenta está em desenvolvimento, tal como era um avião no começo da aviação civil. Ele leva do ponto A para o ponto B, mas sempre com cuidado e de um jeito que, quando a gente vê hoje o que era um avião há 50 anos atrás, a gente pensa, meu Deus, como meu vovô e minha vovó voaram num avião desse. Daqui a 50 anos as pessoas vão falar, meu Deus, como é que vocês usavam inteligência artificial desse jeito? Uhum. Então, eu diria para tomar muito cuidado. Usar, aprender a usar, mas sempre com parcimônia. A pessoa está sempre no cargo de motorista dessa relação e nunca terceirizar para IA alguma coisa que um humano deve fazer, terceirizar sem analisar. Trust and verify, né? Você confia, mas você verifica depois o que está acontecendo. Então, modestas e poucas sugestões, mas espero que sejam úteis para quem nos vê e nos ouve. Guedes, muito obrigada pela sua participação aqui no estúdio do Guia da Farmácia. E se você quiser saber mais sobre tendências e tecnologias possíveis para o varejo farmacêutico, assista a outros episódios da programação realizadas aqui no Abrafarma Future Trends. Até lá!